E vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21, em ordem cronológica. Estamos vendo os eventos que aconteceram depois da ressurreição de Cristo. João, capítulo 21, do 15 ao 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Até aqui. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, por tua palavra, te louvamos porque é o Senhor falando diretamente conosco, ao nosso coração. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra, Pai, vai nos recônditos mais profundos do nosso ser e gera transformação, conversão, regenera o nosso coração. A tua palavra não volta vazia. O Senhor, que é um Deus onisciente, fala conosco, ó Pai, fala com cada um de nós de coisas que só nós sabemos, Pai. O Senhor desvenda os nossos pensamentos mais profundos. Não há nada misterioso, todas as coisas estão visíveis e patentes diante dos teus olhos. E é nessa confiança que nós pedimos que nesta manhã não seja um homem a falar a tua palavra, mas seja o Senhor, ó Pai, usando o homem que é finito, mas usando com o teu grande poder, usando com a tua palavra, ó Pai, que é poderosa, com a tua palavra que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Fala ao nosso coração. Age com o teu Santo Espírito, que é o nosso ministro interno, para que Ele mesmo abra os nossos olhos, para que Ele mesmo abra o nosso coração e fale a cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais tristes na vida cristã não é quando alguém anuncia que está com câncer, com Alzheimer, ou quando alguém anuncia que um parente ou uma pessoa muito próxima morreu. Uma das coisas mais difíceis de se ouvir na vida cristã é quando um crente cai. Há poucas semanas eu recebi a notícia de que um pastor amigo meu, ele havia caído na fé, havia adulterado, havia arrumado uma outra esposa. Coisa triste, coisa triste. Há poucos dias atrás, a mesma notícia envolvendo um seminarista. Triste, muito triste. Saiba que a pior tragédia que pode acontecer na tua vida não é o câncer, não é o Alzheimer, não é a perda da esposa, do marido, nem a de um filho. A pior coisa que pode acontecer na tua vida, a pior tragédia, é você negar a Deus, é você cair num pecado destas dimensões, é você negar
todas as bênçãos que Deus colocou na tua vida, jogar a família fora, é a pior tragédia para a vida de um cristão. Porque quando nós recebemos a notícia de um câncer, Deus está conosco. Quando vem a notícia de um Alzheimer, Deus está conosco. Quando Deus tira um ente querido, marido, esposa, filho, Deus está conosco, consolando ao nosso coração. Mas quando você vira as costas para Deus, quando você comete um pecado de proporções grandes, que enlameia o nome do Evangelho, que depõe contra a sua fé, quando você abandona o Senhor, quem é que está com você? Se você abandonou o Senhor, se você deu as costas ao Senhor, é a pior tragédia. Esse deveria ser o conteúdo dos nossos pesadelos, nós abandonarmos ao Senhor. E eu sei que para alguns crentes alguns crentes têm pesadelos envolvendo-se em pecados, e graças a Deus que são apenas pesadelos, quando acordam percebem que estão ainda em comunhão com Deus. Meus irmãos, nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo para alguém que caiu desta forma e chamá-los de ímpios, porque todos nós estamos sujeitos a cair também. O apóstolo Paulo disse: quem pensa estar em pé, veja que não caia. Então a nossa atitude com estes que caíram nunca deve ser de um fariseu que aponta o dedo e diz: olha lá o pecador. Porque nós não somos impecáveis. Se não é a graça de Deus a nos segurar na fé, nós estamos sujeitos a quedas desse tipo. Que Deus nos livre, mas que não haja um comportamento de condenação, de soberba da nossa parte, mas sim de intercessão, de estender o braço para aqueles que caíram. E a grande questão nesta manhã é possível a um crente que caiu, que cometeu um pecado grave, que negou o Senhor Jesus Cristo, ser restaurado, voltar à fé? É claro que é possível. E Jesus Cristo fez questão de registrar o episódio do apóstolo Pedro, para que ninguém tivesse dúvida de que crentes que caem, que negam a Cristo, podem ser restaurados. O próprio apóstolo Pedro, que era um dos 12, um que andou com Jesus Cristo durante 3 anos, que teve contato direto com o Senhor, no momento de pressão, de aperto, ele negou a Jesus Cristo. Na verdade, ele caiu antes. Ele caiu antes quando, na sua soberba, ele olhou para os discípulos e disse: todos podem te negar, eu não te negarei. Se preciso, eu darei a própria vida. Aí ele caiu. Porque a palavra de Deus nos diz que a soberba precede a queda. Então, se você tem um comportamento de soberba, se você se acha um super crente, alguém que nunca pode cair, cuidado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro caiu ali. E Jesus, que é onisciente, ele antecipou: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes. Não será uma negação só. Você me negará 3 vezes. E aconteceu exatamente como Jesus predisse. Pedro, depois ali no momento da crucificação, ele estava ali aos arredores, e uma pessoa o reconheceu e disse: olha lá, um discípulo de Cristo. E ele negou, e ele fugiu. Segunda vez, mesmo episódio: olha lá, um discípulo de Cristo. E ele negou. Na terceira vez, ele não apenas negou, como praguejou, xingou a pessoa. E quando isso aconteceu, ele ouviu o galo cantando, e aí ele se lembrou do que Jesus havia dito. Note que foi uma traição. Alguém que estava ali no grupo dos 12, disse que não conhecia Jesus Cristo durante 3 vezes. Jesus Cristo morre, ressuscita, volta, aparece aos discípulos, come com os discípulos na pesca maravilhosa, e agora ele está frente a frente com Pedro. O que será Pedro? Alguém que negou o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus vai restaurá-lo, meus irmãos. E nós vemos aqui 3 passos que nós podemos perceber dessa restauração de Pedro. Primeiro, Jesus fez com que Pedro reafirmasse o seu amor para com o seu mestre. Diz aqui no versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. No verso 16, ele pergunta pela segunda vez. No verso 17, ele pergunta pela terceira vez. Você deve ter notado que a primeira pergunta de Jesus foi, amas-me mais do que estes outros? Porque lá na sua soberba, Pedro disse, todos estes aí podem te negar, eu não te negarei. Aí Pedro cai, e agora Jesus fala, ei Simão, você me ama mais do que todos estes? Jesus está humilhando Pedro, para que Pedro perceba a sua soberba, a sua tolice em falar aquelas palavras. Você deve ter notado, nestes 3 versículos, que a palavra amor aparece várias vezes, aparece 7 vezes. Jesus usa aqui duas palavras que no grego se referiam a amor. No grego há 4 palavras que se referem a amor. A língua grega, na qual foi escrito o Novo Testamento, era uma língua muito lógica, né? A língua portuguesa não é tão lógica. Se você fala manga, você tem uma série de significados para manga, né? Mas amor no grego você tem 4 palavras que definem, que expressam intensidades e tipos diferentes do amor. E aqui, nessas 7 ocorrências, João usa 2 delas, philos e ágape. E há uma grande discussão sobre o significado destas palavras. E há muitos equívocos também. 3 equívocos com relação à palavra ágape. Primeiro, há quem diga que ágape é o amor de Deus. É uma palavra apenas usada por Deus. Irmãos, está equivocado esse pensamento. Porque alguns versículos na Bíblia mostram homens usando a palavra ágape. Por exemplo, João 15,17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando a palavra de Deus fala que Demas amou o presente século, a palavra lá é ágape, para um uso terrível, percebe? Ele agapau, ele amou o presente século. Então, ágape não é uma palavra usada só para Deus. Ela é usada, inclusive, no sentido de amor errado, né? Ela define mais intensidade do que um significado. Um segundo equívoco é dizer que Deus só usa a palavra ágape, que Deus não usa philos ou outra palavra. Não, ele usa philos também. Quando ele diz, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, em João 5,20, a palavra aqui é philos. O pai filei ao filho. A palavra é philos. Então cai esse mito de que sempre quando Deus fala em amor, ele usa a palavra ágape. Não, ele usa philos também. E um terceiro equívoco é que a palavra ágape teria uma conotação de santidade. Não. Lucas 11,43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas. O gostai aqui é ágape. Então percebe que essas discussões sobre ágape, geralmente elas são equivocadas. Mas há de fato uma diferença entre ágape e filéu ou filos em termos de intensidade. A palavra ágape, ela demonstra um amor mais intenso do que a palavra filos. Ágape é um amor completo, que envolve razão, emoção, vontade. Essa ideia, uma ideia de intensidade, um amor mais completo. Então, quando diz que os fariseus amam as primeiras cadeiras da sinagoga, é porque eles gostam mesmo, eles gostam de todo o coração. Percebe que o objeto é errado, mas a intensidade é grande. Filos é um amor menos intenso e é um amor de afeição, é um amor, digamos, mais de amizade. Mas por que toda essa definição? Porque Jesus faz perguntas aqui com ágape e ele recebe 3 respostas em filos. É como se Jesus perguntasse, Pedro, você me ama com todo o seu coração? Usando ágape. E Pedro responde usando a palavra mais fraca. Eu não estou te amando de todo o coração. Eu te amo com filos, eu te amo num nível mais baixo. E aí na terceira pergunta, Jesus desce. E ele pergunta com filos.
Você me ama com filos? E aí ele responde com filos. Pedro está envergonhado. Ele percebe que a sua soberba do passado foi alta. E agora ele abaixou o nível do verbo, ele abaixou o nível de intensidade, para mostrar que ele não quer mais fazer este tipo de declaração ousada, né, porque ele é um homem falho. Meus irmãos, você deve ter reparado também que Jesus não está chamando nesta conversa tão difícil para Pedro, não está chamando Pedro de Pedro, mas está chamando do seu antigo nome, Simão, porque o nome Pedro foi dado pelo próprio Jesus. Mas observe que isso é didático também. Pedro caiu, Pedro negou Jesus. Então agora Jesus está chamando ele do nome antigo, como que se dissesse: olha, Simão, você foi Pedro, mas agora eu vou te chamar de Simão, porque você caiu, você me negou. Jesus está disciplinando ele aqui, para que ele seja restaurado. E Pedro está envergonhado, está arrependido. Ele havia dito: por ti darei a própria vida, lá em João 13, 37. Mas agora ele está usando o verbo mais fraco. Na sua sinceridade ele responde com filos. Irmãos, há muitos paralelos entre a negação de Pedro e a sua restauração. Abra lá em Mateus capítulo 26. Veja lá Mateus 26. De 30 a 35. Mateus 26, de 30 a 35. Na verdade, de 31 a 35. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O texto segue, meus irmãos, e você percebe que quando Pedro negou a Jesus, ele estava esquentando-se em volta de um braseiro, de uma fogueira. Coincidentemente, aqui na restauração, eles estão também em volta de brasas. Lá em João 21, verso de número 9, é dito que ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. De Pedro, na negação de Pedro, ele sugeriu que o seu amor era maior do que todos os discípulos. Na restauração, Jesus pergunta: você me ama mais do que eles? E por fim, Pedro negou Jesus 3 vezes. E na restauração, Jesus faz com que Pedro reafirme o seu amor 3 vezes também. Isso não é coincidência. Jesus fez questão de fazer Pedro repetir: eu te amo 3 vezes, porque na negação havia acontecido isso também. O primeiro passo, então, que Jesus usou para restaurar Pedro foi reafirmar o amor de Pedro diante de todas as pessoas. E Pedro respondeu 3 vezes: eu te amo, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, o texto não está nos dando aqui um caminho para a nossa restauração. Está mostrando a experiência de Pedro. Foi assim com Pedro. O texto não é normativo. O texto não está dando passos para o nosso retorno. Está mostrando descritivamente o que aconteceu com Pedro. Mas não serve de lição. Quando algum de nós nega Jesus Cristo, comete um pecado escandaloso, sai da fé, abandona o Evangelho, o primeiro passo, seguindo os caminhos aqui de Pedro, é reconfessar o nosso amor diante de Jesus Cristo. É reconfessarmos o nosso amor diante do nosso Deus. Eu sei que se eu perguntasse aqui para os irmãos quem está disposto a morrer por Cristo, a maioria das pessoas levantaria a sua mão. Mas o ponto, meus irmãos, é que nós mostramos isso não com a nossa morte, mas com a nossa vida.
É na nossa vida que nós temos que mostrar que nós amamos a Jesus. Porque é muito heróico nós dizermos, sim, eu morreria por Cristo, hipoteticamente. E é mais fácil ainda falar isso num país em que não há perseguição, em que crentes não estão morrendo. Mas o fato é que nós mostramos o nosso amor para com o nosso Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. É em vida, é naquela decisão entre obedecer a Deus e ganhar dinheiro, obedecer a Deus e entrar num relacionamento errado, obedecer a Deus e aceitar uma proposta de emprego que vai trair os ensinamentos de Deus. São nessas decisões que nós mostramos a quem nós amamos. Se nós amamos o presente século ou se nós amamos o nosso Deus. É em vida, é na nossa vida diária que nós demonstramos o nosso amor a Deus. Se você não traiu a Jesus, demonstre o seu amor obedecendo-o. Se você em algum momento se apartou de Deus, reafirme o seu amor a Deus com palavras e com atos. Foi assim que aconteceu com Pedro. Mas o texto segue e nós vemos Jesus dando agora um segundo passo para Pedro, que é aceitar uma vida de sacrifício. Nos versos 18 e 19, nós lemos: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Quando Cristo fala essas palavras a Pedro, os estudiosos creem que Pedro deveria ter entre 40 e 50 anos. Ele ainda não era um velho, era mais ou menos essa idade pela cronologia que se apresenta no Novo Testamento. E com essas palavras, Jesus mostra a Pedro o sacrifício de vida que Pedro haveria de passar. E como consequência dessa fidelidade que Pedro teria agora, ele seria sacrificado, literalmente. Ele morreria como mártir, ele seria crucificado. Quando Jesus fala, estenderás as mãos, essa era uma expressão idiomática, irmãos, usada muito pelos escritores gregos para indicar a crucificação. Estenderás as mãos era um código para a crucificação. E o próprio João deixa isso claro, quando disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Que gênero de morte é esse em que se estende as mãos? Era Jesus antevendo e profetizando que Pedro morreria crucificado. E de fato, a profecia se cumpriu. Nós não temos o registro da morte de Pedro aqui no Novo Testamento, porque ele morreu depois. Mas nós temos escritores ali dos primeiros séculos da igreja que confirmam isso. Por exemplo, Eusébio, no livro História Eclesiástica, ele diz assim: mas Pedro, tendo pregado em Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia e Ásia, para os judeus da dispersão, e por último, tendo ido a Roma, foi crucificado de cabeça para baixo. Dizem alguns historiadores que Pedro não admitiu ser crucificado do mesmo jeito que Jesus foi. Por isso ele pediu que a cruz fosse invertida, porque ele não era digno de morrer do mesmo jeito que o seu mestre. Outro pai da igreja foi Tertuliano. Ele disse: em Roma, Nero foi o primeiro a manchar de sangue o crescente evangelho. Neste tempo, Pedro foi cingido por outro e pendurado na cruz. Então note que a vida de Pedro agora, restaurado, reabilitado, seria uma vida de sacrifício. E de fato, ele a partir deste momento foi um servo fiel. Ele acabou assumindo a liderança ali entre os apóstolos, defendendo o evangelho. E Jesus disse: você será sacrificado, você estenderá os braços, você morrerá a morte de cruz. Meus irmãos, para voltar a Jesus, é preciso aceitar o sacrifício. É preciso aceitar que você vai perder os amigos da época das trevas,
que você vai ser desprezado pela tua família se você quer voltar a Jesus, que você vai enfrentar o sacrifício da renúncia. Nenhum de nós vai morrer crucificado aqui no Brasil, mas a nossa morte diária, que Jesus nos alertou, é uma vida de renúncia. É uma vida de dizer não para muitas as coisas. Você vai renunciar vícios, você vai renunciar amizades, você vai renunciar pecados, coisas erradas, para receber um prêmio muito maior do que todas essas coisas. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que deixam pai, mãe, irmãos, bens desta terra, eles encontram a Cristo e eles recebem muitas vezes mais. Jesus nos disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Bens deste mundo, amizades, coisas passageiras, elas são fúteis. Você vai morrer e elas ficarão. Mas se você retornar para Cristo e renunciar todas essas coisas, você encontrará o tesouro precioso, a pérola de grande valor. Você terá de fato a vida eterna. Com Pedro foi assim. Jesus fez com que ele reafirmasse o seu amor e ele fez com que Pedro aceitasse o seu sacrifício, uma renúncia de vida e, no caso de Pedro, a promessa de que ele morreria numa cruz. O terceiro passo que Jesus usou com relação a Pedro: concentrar-se no seguir. Concentrar-se no seguir. Uma vida de obediência. Veja os versos 20 e 22. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. No final do verso 19, você vê a concretização da restauração de Pedro. Veja o final do verso 19. Depois de assim falar, falou-lhe: segue-me, segue-me. Então, na questão, Jesus ordenou a Pedro 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. E por fim, Jesus repetiu aquela frase lá do início do chamado: segue-me. Os irmãos se lembram que quando Jesus chamava os discípulos, ele usava essa expressão: sigam-me, segue-me. Então nós notamos que aqui Pedro está restaurado, ele foi readmitido ao colégio apostólico, ao grupo dos 12. Jesus deu essa chance para que Pedro pudesse segui-lo. E agora, esse seguir deve ser priorizado. Pedro, sabendo do seu futuro, ele olhou para João e perguntou para Jesus: e quanto a este, que aqui no texto aparece como o discípulo a quem Jesus amava? Por que não aparece a palavra João? Porque é João que está escrevendo. Então João está usando aqui de uma modéstia. Verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Tudo isso aqui está relacionado a João. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? É como se ele dissesse: Senhor, eu vou morrer morte de cruz. E João? O que vai acontecer com João? Pedro aproveitou o momento da profecia para querer saber mais, não é? Mas veja a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro, esqueça essas questões secundárias. O que vai acontecer com João, isso não te importa. A você o que importa é seguir-me. Foque na obediência. Essa foi a ideia, meus irmãos. Essa resposta é mal interpretada pelos discípulos. Você vê no verso 23 que se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo João não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, e é João que está escrevendo isso aqui, né? Inspirado por Deus. Mas ele disse apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? É como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, se eu quero que ele viva sem morrer, se eu quero que ele morra amanhã, o que te importa? Quanto a ti,
segue-me, foque na obediência. Isso traz uma aplicação muito interessante para nós, meus irmãos. Muitas pessoas passam a vida se ocupando com questões que são secundárias, que não estão na sua alçada, na internet e fora da internet. Quanto a nós devemos seguir a Jesus Cristo. Vamos nos focar nisso, em seguir a Jesus Cristo. Devemos nos concentrar nesta tarefa. É o que a palavra de Deus nos mostra. O escritor aos Hebreus mostrou este foco no capítulo 12, quando ele disse: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então a lição que foi dada para Pedro, não se importe com essas outras questões, apenas me siga, serve para nós também, meus irmãos. Então, observe, o terceiro passo dado para Pedro foi: concentre-se na obediência, concentre-se em seguir ao Mestre. Com estes 3 passos, Pedro foi reabilitado, reafirmou o seu amor, ele reafirmou o seu amor diante ali dos apóstolos. Em segundo lugar, ele aceitou o sacrifício, uma vida de renúncia, e em terceiro lugar, uma vida de obediência. Meus irmãos, eu concluo dizendo, repetindo, que a pior tragédia que pode acontecer na vida de um crente é ele se apartar do Senhor, é ele virar as costas para Deus. Esta é a pior tragédia, não é câncer, não é morte. Porém, mesmo nestes casos, há esperança. Existem aqueles que abandonam a Cristo e nunca mais voltam, mas existem aqueles que negam Jesus Cristo, que caem em pecados gravíssimos e se arrependem e voltam para o Senhor, assim como aconteceu com Pedro. Que isso traga esperança aos nossos corações. Nós lemos o que João, inspirado por Deus, escreveu aos crentes em Laodiceia, e era exatamente isso. Os crentes daquela região, lá em Laodiceia, eles haviam se tornado mornos, e a palavra de Deus mostrou que se eles se arrependessem, Jesus Cristo entraria na casa, cearia com eles, haveria grande oportunidade ali para arrependimento, para salvação. Eu não sei qual é a tua condição nesta manhã, mas se você se identificou com esta mensagem, se em algum momento da tua vida, ou talvez até agora, você esteja longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, sejam quais forem os motivos, saiba que assim como Pedro foi restaurado, você pode ser restaurado, e você pode reconfessar o seu amor diante do Senhor. Você pode aceitar uma vida de renúncia, de sacrifício. Você dirá não para muitas coisas e dirá sim para Deus a partir de agora. E você pode assim, de fato, esperar e concentrar-se em seguir a Deus, obedecer a Deus. Esta vida é curta, meus irmãos. Nós vivemos 80, 90 anos no máximo. É hora de retornar a Deus, é hora de retornar ao Senhor Jesus. Todas as coisas desta vida são passageiras, mas nós, quando estamos com Deus, aí sim nós temos o nosso tesouro mais precioso, e é um tesouro que nos acompanhará na eternidade. É tempo de voltar. Pedro ficou poucos dias e retornou. Alguns irmãos nós temos visto, passam anos fora da igreja, mas retornam, nós temos exemplos aqui. E quando retornam, a semelhança da parábola do filho pródigo, encontram o pai de braços abertos, aguardando, recebendo, abraçando, colocando chinelo, colocando anel, tratando da mesma forma como se trata um filho, recebendo na verdade, porque nunca deixou de ser filho. Que isso toque o seu coração a partir do Espírito Santo e que você perceba
que o nosso Deus é aquele que restaura pessoas, aquele que dá novas chances. Que Deus assim nos abençoe. Amém.